Graça e a paz, meus irmãos. Hoje vamos falar a respeito do livro de Jeremias, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, e o versículo 1 até o versículo 4. Essa passagem é uma passagem onde Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, para que ele possa estar ali vendo como o oleiro trabalha com o barro. Foi uma das formas que Deus encontrou de falar com Jeremias, sem usar a palavra por alguns momentos, só apenas com a visão. Ele estava demonstrando para Jeremias algo que ele iria fazer com Israel. A palavra diz que Jeremias chega à casa do oleiro e vê o oleiro trabalhando o barro para formar um vaso. E nesse processo que ele está a formar o vaso se quebra na mão do oleiro. Não que o oleiro quebre o vaso. A palavra mostra bem clara que o vaso, a matéria-prima, o barro, não era de boa qualidade, por isso se quebrou. E hoje eu quero trazer para a gente o que Deus faz com a gente. Esse oleiro, quando ele vê o vaso quebrar, ele poderia trocar o barro, trocar a matéria-prima por outra melhor, mas não, ele amassa o barro novamente e do mesmo barro faz o vaso. A palavra de Deus, ela é tão magnífica que o que eu quero trazer para mim e para você nessa manhã é que quantas vezes na vida a gente é visto como apenas um barro, mas Deus diz nessa passagem que é um vaso. Ainda era um barro e ele já estava vendo um vaso. O olhar de Deus com o olhar das pessoas são muito diferentes. As pessoas têm o costume de ver somente o que está à frente, mas Deus, ele vai além. Deus consegue enxergar em você aquilo que você ainda nem se transformou, aquilo que nem passou pela sua cabeça. É o que Deus já olha para você e já vê, sabe? Muitas vezes a gente ansiamos em conquistar coisas tão grandes que para Deus é tão pequenas, que Deus vê a gente muito mais além do que os nossos sonhos. E Deus, com suas próprias mãos, vai nos moldando. E por a gente ser uma matéria-prima que não é de muita qualidade, acabamos errando o caminho, acabamos se quebrando na mão do oleiro. Mas eu venho te dizer nessa manhã que o lugar correto, o melhor lugar para que você possa se quebrar é na mão do oleiro. Porque ele tem experiência com a matéria-prima, ele tem experiência comigo e com você. Ele conhece e sabe o lugar onde que deve apertar a gente, onde que deve moldar a gente. Eu fui ver numa olaria como é que faz o vaso. É muito interessante que a água que ele vai derramando sobre o barro ali, vai deixando o barro mole, para que ele possa trabalhar com o barro. E na palavra de Deus, a água simboliza a palavra. E o oleiro é Deus, a mão de Deus nos moldando. Então, quando temos encontro com a palavra de Deus, o nosso coração se amolece e Deus consegue trabalhar. Mas enquanto você é rígido, enquanto você é endurecido pelo pecado, isso se torna cada vez mais difícil para que Deus possa moldar você da forma que Ele quer usar para trabalhar. Deus sabe e Deus conhece cada vaso que Ele tem. Deus sabe onde dói em você. Ele sabe aonde Ele deve moldar, onde que Ele deve apertar mais em você. E talvez essas apertadas de Deus nos machuquem. Porque é um processo que devemos passar até se tornar um belo vaso. O segundo processo de transformar um vaso útil é o forno. Porque enquanto o oleiro acaba o vaso, ele não pode pôr nada dentro, porque o vaso ainda está mole. E talvez se Deus enchesse a gente assim, quando a gente já é novo convertido, talvez a gente se perdesse por não saber ministrar a glória e a unção de Deus na nossa vida. E o forno na nossa vida se chama deserto. Eu não sei pelo que você pode estar passando, mas lembre que o deserto, o forno ainda está dentro da olaria, ou seja, nada ainda saiu do controle de Deus, porque o forno é o lugar onde o fogo vai queimar aquele vaso até secar. E ali é o lugar de solidão,
o lugar onde que as portas começam a se fechar, é o lugar onde a gente não consegue enxergar a saída daquele lugar. Mas enquanto você está dentro do forno, Deus está preparando outro vaso, mas os olhos do oleiro estão em você. A mão dele já não te acompanha mais, mas o olho dele está sobre você. Você já viu algum professor no momento de prova dar resposta para o aluno ou conversar em sala de aula? Mas por ele estar em silêncio não significa que ele não está na sala de aula te observando. E assim é Deus. No meio da prova, talvez você não vai escutar ele com a frequência e da forma que você quer. Mas isso não significa que ele não está te vendo. Isso significa que ele está trabalhando ao seu favor. O deserto, o sofrimento, a solidão, também é um processo para que você possa sair com mais qualidade desse forno e dessa prova. Lembre-se sempre, Deus jamais te abandonará em processo algum da sua vida. Tanto para moldar, quanto no forno para secar. Porque quando a porta do forno se abrir, vai ser o momento onde que Deus vai poder te usar. É o momento onde que Jesus vai poder te usar. Dentro de 3 anos e meio, Jesus esteve na terra com seus discípulos. Quando ele morreu e ressuscitou, ele disse para os discípulos: fique aqui, aguarde aqui em adoração em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. E o mais lindo de tudo aconteceu, que em Atos 2 diz que, como um vento veemente, impetuoso, invadiu o ambiente que os discípulos estavam, naquele lugar de solidão, onde que o Messias já não estava mais, de desespero, de medo, de incertezas. Desce fogo do céu e enche aquele lugar, aonde eles são revestidos e preparados para a grande obra. Então eles saíram do forno. Agora sim ele estava preparado. Eu não sei qual fase você está. Judas se quebrou na mão de Jesus e foi embora. Morreu, se matou. Pedro também se quebrou na mão de Jesus quando ele negou a Jesus. Mas ele resolveu ficar. E Jesus o amassou de novo e fez um outro vaso. Talvez você esteja quebrado. Talvez você esteja decepcionado, pensando em sair da mão do oleiro. Mas eu vim te dizer, ele é o único que sabe mexer com a matéria-prima. A minha qualidade e a sua qualidade não é boa, mas ele escolheu a minha e a você. E se você permitir, ele vai te moldar da forma que você quer. Não tente se moldar, não tente fazer do seu jeito, não vai dar certo. As coisas só funcionam quando a gente entendemos que a gente não merecemos. E é pela graça que ele nos fornece a glória. É pela graça que ele usa de suas mãos para trabalhar sobre vasos de barro como eu e você. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te moldar. Aceite os processos da vida com Deus. Porque é melhor você passar por um processo da vida com Jesus Cristo do que tentar passar sozinho no mundo. Porque é uma diferença em uma pessoa que está distanciada de Jesus e uma pessoa que anda com Jesus. Que quando você entra numa batalha, você entra sabendo que você é mais do que vencedor. É a única forma de você ser mais do que vencedor antes da batalha, é indo com Jesus. Agora aquele que anda sem Jesus só sabe que é vencedor quando vence. E a porcentagem de vitória dessa pessoa é muito pequena se não for misericórdia de Deus. Então se entrega na mão dele e deixa Deus te usar, deixa Deus ser com a sua vida, deixa Deus te moldar. Ele é o único que sabe lidar com o vaso de barro, que somos eu e é você. E quando a gente sair do forno, Deus tem grandes obras preparadas para nos enchermos de glória. Eu agradeço a sua paciência por assistir esse vídeo, compartilhe e que Deus te dê um domingo abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.